Olá, irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui para mais uma aula da carta de Paulo aos Romanos, à igreja em Roma, mas hoje, como eu havia prometido, nós vamos abrir um parênteses e vamos estudar aqui a respeito da soberania de Deus. Nós estaremos falando sobre a questão da depravação total, nós estaremos falando sobre o livre-arbítrio e a vontade soberana de Deus. E para isso estaremos estudando um pouquinho a respeito das teorias de dois teólogos, que é Calvino e Armínio, que falam muito a respeito disso. E se tivéssemos que dar, um título para essa aula, nós estaríamos dizendo que vamos falar sobre o equilíbrio, como ter o equilíbrio entre a soberania de Deus e o livre-arbítrio, entre aquilo que os seguidores de Calvino pregam, aquilo que os seguidores de Armínio pregam e aquilo que a Bíblia de fato prega, aquilo que a Bíblia de fato traz como mensagem para as nossas vidas. Tudo isso está envolto ali, na doutrina da salvação. Como é que se dá a salvação? Para entendermos a salvação do homem, nós precisamos entender primeiramente a queda. Porque quando nós somos salvos de alguma coisa. Então, temos que entender a queda. E quando nós chegamos lá em Gênesis e estudamos a queda, nós precisamos entender, e essas duas fontes, elas trabalham justo nisso e têm opiniões opostas com relação a isso. Porque até que ponto a queda nos afetou? Até que ponto a queda afetou o homem? A queda afetou somente o primeiro casal? A queda continua nos afetando? Adão e Eva, eles tinham livre-arbítrio, mas após a queda, o homem, ele tem livre-arbítrio ou ele não tem livre-arbítrio? Nós somos capazes de fazer o bem? Quando eu faço uma coisa e eu estou fazendo aquilo ali em favor de outra pessoa, sendo boa com outra pessoa, eu estou fazendo aquilo ali realmente com foco na outra pessoa? Ou nós somos incapazes de fazer o bem? Ou tudo aquilo que nós fazemos com uma intenção oculta por trás da ação daquilo que estamos fazendo? Nós temos capacidade de escolha? Existe o livre-arbítrio para o homem ou está tudo determinado? Tudo aquilo que vivemos, já nascemos com tudo determinado e nós não temos escolha nenhuma, não temos nenhuma vontade própria realmente com relação àquilo que acontece em nossa vida. Deus escolhe as pessoas para a salvação e para a perdição? Eu fui escolhida para ser salva e pode uma pessoa nascer, pode Deus permitir a concepção de um ser humano que vai nascer tendo sido escolhido por Ele para ir para o inferno, para a morte eterna? A graça de Deus, ela pode ser resistida? Se Deus estiver agindo em nossa vida, nós podemos, por ter vontade, por ter o livre-arbítrio, decidir que nós não vamos atender a vontade de Deus e não atender Deus naquilo que Ele está nos chamando ou designando fazer? Por quem Cristo morreu? Cristo morreu por aqueles que já estavam predestinados a ser salvos, ou Cristo morreu por toda a humanidade? O que é a salvação? Nós fomos salvos, afinal de contas, do quê? De que nós somos salvos? E uma das últimas indagações, que geralmente existe aí o desacordo entre essas duas teorias, entre esses dois teólogos, a salvação, ela pode ser perdida? Será que em algum momento da nossa caminhada, após termos sido salvos, nós podemos fazer alguma coisa que venha a cancelar a nossa salvação, a tirar o nosso nome lá do livro da vida? Será que isso é possível?
E se é possível, nós deveríamos nos perguntar o que pode levar um homem a perder a salvação. Em alguns lugares pode ser o comprimento de uma saia, o corte de um cabelo. Será que uma bebida pode fazer com que a pessoa perca a salvação? O que realmente, se é que o homem pode perder a salvação, o que é que realmente leva o homem a perder essa salvação? São perguntas que nós vamos estar, na verdade, nós não vamos estar respondendo essas perguntas. O que nós vamos estar fazendo é colocando as duas fontes, né, os dois teólogos, o pensamento dos dois teólogos em 5 pontos. Esse vai ser o nosso estudo de hoje. Mas para não ficarmos sem a leitura da Bíblia, eu gostaria de estar lendo com os irmãos a continuação do capítulo 9, os versículos de 19 em diante, que falam justo sobre a soberania de Deus. Nós não vamos estar estudando esse texto hoje, é só realmente como fonte de leitura para iniciarmos o nosso estudo nessa manhã. O texto fala sobre a soberania de Deus e ele diz: Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois que jamais resistiu à sua vontade. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos da ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas de sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. Como Isaías já disse: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e Gomorra. Israel é responsável pela sua rejeição. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras, tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eu que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Que Deus abençoe sua palavra lida. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por podermos estudar a tua palavra. Queremos te pedir, ó Deus, a tua orientação, a tua direção nesse momento em que estaremos, ó Deus, trazendo esse assunto que é tão polêmico, ó Deus, e que traz tantas dúvidas. Senhor, que possamos entender, não com base, ó Deus, naquilo que os homens entenderam e falam, mas naquilo que a tua palavra realmente nos fala. Ó Deus, que possamos obter o pleno entendimento da tua palavra, que possamos, ó Pai, conhecer, Senhor, cada vez mais a Ti, de acordo com aquilo que o Senhor está disposto a nos revelar. Fala aos nossos corações, que a qualquer tempo, ó Deus, que esse estudo esteja sendo assistido, que pessoas possam ser salvas, que pessoas possam ser convertidas, que pessoas possam, ó Deus, ter mudança de comportamento, que ele realmente seja como é a tua palavra, vive e eficaz na vida dessas pessoas. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Irmãos, um ponto que eu gostaria logo de cara de estar falando com vocês, trazendo, lembrando,
é que, na verdade, a denominação batista, ela não tem as suas bases fundamentadas na vida de um teólogo. Nós temos a igreja luterana, que descende do teólogo Lutero. Nós temos aqui os arminianos e nós temos os calvinistas. Os calvinistas são ali predominantemente os presbiterianos e algumas outras denominações. E a denominação batista, ela não teve um grande teólogo que fundamentasse as suas bases. Nós costumamos dizer que as nossas bases, elas estão fundamentadas na Bíblia, no conhecimento bíblico, tanto que fomos a primeira denominação a fazer o batismo por imersão, a fazer a confissão de fé, não é? Aquela confissão de fé, porque entendemos a necessidade de que havia que se confessar Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador. Por isso fazemos até hoje a nossa profissão de fé, porque estudando a Bíblia, Smith entendeu que era assim que deveria ser. Nós vemos historicamente uma grande polarização entre as correntes dos arminianos e dos calvinistas. E como tudo como sendo apenas mais uma das coisas que causa tanta polêmica e tanta divisão no povo evangélico. Hoje em dia, ao invés de nós crescermos e nos multiplicarmos, nós estamos nos dividindo, estamos nos segregando. E ao invés de nós batalharmos por aquilo que nos une, porque entre os arminianos e os calvinistas, irmãos, o que é o ponto em comum? O reconhecimento de que Cristo é nosso Senhor e Salvador. Ele é Senhor de nossas vidas. O reconhecimento de que, tendo sido predestinado ou tendo aceitado a Cristo como meu único, suficiente Salvador, você não pode ser salvo se não for por meio de Cristo. Não existe outro meio pelo qual devamos ser salvos que não seja, ou não existe outro nome pelo qual possamos ser salvos que não seja o nome de Cristo. Então, esse é o ponto que nos une. As coisas que causam a desunião, irmãos, elas são pequenas diante dessa verdade maior, dessa grande verdade que é a salvação obtida por meio de Cristo, não por meio de boas obras, não por meio de outro meio qualquer, mas somente por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Tudo mais é secundário. Mas, infelizmente, nós vemos discussões, brigas, ofensas, porque hoje em dia também está na moda nós simplesmente sairmos nos ofendendo, ainda mais nas mídias sociais, porque ali eu não estou vendo diretamente a pessoa que eu estou ofendendo, então é muito fácil chegar ali e falar um monte de coisa. E sem nem conhecer a pessoa, nós vemos as outras ofendendo, jogando pedra, e isso realmente é muito triste e é uma das coisas que nós devemos pensar. Será que realmente isso se faz necessário? Não basta crermos que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador? Então, essa é uma das dificuldades que nós temos tido, e isso não é de agora, né? Essa polêmica ela vem de muito tempo atrás. De forma resumida, eu vou ler aqui para você o que acontece, não é? Nós podemos dizer que calvinismo e arminianismo são duas doutrinas da salvação, ou seja, são linhas de pensamento que ajudam cristãos a entender o processo de como o homem é salvo por Cristo. Então, observe que, olha o que eu acabei de ler, são duas doutrinas a respeito da salvação. Duas linhas de pensamento que ajudam os cristãos a entenderem o processo de como o homem é salvo por Cristo. Então, irmãos, olha só, a gente está falando do processo, mas quem é que salva? É Cristo. As duas doutrinas, as duas linhas de pensamento, elas têm esse ponto em comum, de que quem é que salva? É Cristo. Ou por ele me ter escolhido, ou por eu ter tomado uma decisão diante dele. Quem é que salva? Cristo. Então, aí está o ponto em comum entre as duas doutrinas. Elas levam esses nomes em referência aos teólogos que defendiam as suas ideias.
Enquanto o calvinismo se baseia nos ensinos de João Calvino, os arminianos têm base nos pensamentos de Jacobus Arminius. As duas correntes são conhecidas por terem 5 pontos de crença cada. Na Holanda, os discípulos de Arminius criaram e defenderam os 5 pontos do arminianismo, frente ao Conselho de Igrejas do país. Para que essa nova doutrina fosse analisada, líderes e teólogos se reuniram em 154 sessões conhecidas como Sínodo de Dort. Ao final das análises, os líderes concluíram que os pensamentos de Armínio e seus seguidores eram heréticos, ou seja, não condiziam com a verdade bíblica. Por isso, eles formularam um documento de reafirmação do que acreditavam os 5 pontos de Calvino. Os dois teólogos, eles são da mesma época. Calvino viveu mais do que Armínio, mas os seguidores do arminianismo, eles criaram ali esses 5 pontos, defendendo as teses do teólogo, e quando aquilo chegou ali no poder, ao público, o que os defensores de Calvino e da teologia calvinista fizeram? Criaram também os 5 pontos que provam e em que se embasaria a doutrina de Calvino. Então, ali cria-se essas duas, esse embate entre as duas linhas doutrinárias, e começa toda essa discussão que vemos até os dias de hoje. Mas no que essas duas correntes diferem? Eu disse aquilo que une as duas correntes, que é crer que Jesus Cristo é o único Salvador, é nele, a salvação está nele. Agora que você conhece um pouco do panorama histórico do calvinismo e do arminianismo, você precisa entender quais são as grandes diferenças entre essas duas correntes teológicas. Nós falamos que são 5 pontos e nós vamos estar então aqui trabalhando esses 5 pontos. Primeiro deles, nós precisamos trabalhar a diferença do pensamento entre Calvino e Armínio sobre a vontade livre versus a depravação total. Os calvinistas, eles acreditam na depravação total. Os arminianos, eles acreditam na vontade livre, ou seja, que o homem tem uma livre escolha de aceitar ou não a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, quando a gente vê um versículo, por exemplo, como João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Os calvinistas, eles acreditam em quê? Que para que todo aquele que nele crê são quem? Os predestinados a serem salvos. Já os arminianos acreditam em quê? Para que todo aquele que nele crê, ou seja, Jesus morreu por todos os homens. Aqueles que nele crerem, aqueles que acreditarem na sua morte na cruz, então esses, aqueles que aceitarem esse sacrifício de Cristo na cruz do Calvário como sendo a forma pela qual os seus pecados podem ser lavados, então eles serão salvos. Entendem? E o primeiro ponto de distinção é referente à vontade do homem para escolher ou não a Deus. Segundo os ensinos de Armínio, cada pessoa tem livre-arbítrio para escolher seguir a Deus ou não. Sendo assim, para ser salvo, é o homem que deve se movimentar em direção a Deus. Já em contraste, o calvinismo prega a depravação total. O que seria a depravação total? Que após a queda do homem lá no Jardim do Éden, ele realmente morreu. Ele morreu. E aí, o que eles dizem? Que uma pessoa que está morta, ela não pode tomar nenhuma decisão. E por isso eles não acreditam no livre-arbítrio. E por isso eles acreditam que Deus predestinou alguns para serem salvos. Por quê? Porque por nossa própria vontade nós jamais iríamos em direção a Deus. Então eles não aceitam a posição de Armínio de que o homem, por sua própria vontade, tocado pelo Espírito Santo, ele vai até Deus e ele aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador. Os calvinistas acham que devido à queda do homem, a depravação total nos impede, nos impediria. Por quê? Porque se eu tivesse escolha, eu não escolheria ir ao encontro de Deus.
Romanos 3, capítulo 3, versículo 2 diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Dessa forma, os calvinistas afirmam com base nesse versículo: o ser humano é incapaz de buscar a Deus por vontade própria, precisando que Deus haja em sua vida para que ele creia em Cristo. Não é? O ensino calvinista, ele exacerba a queda do homem, não é? Ele exagera na conjectura de que o homem morto não pode mais responder ao chamado da graça. Para alguns calvinistas, morto é morto mesmo, em todos os sentidos e não apenas no espiritual. Seria uma total incapacidade. Os calvinistas se esquecem de que a recíproca é verdadeira. Se o homem está morto desse jeito e não pode responder à salvação, seria então possível pensar que ele é culpado pelos seus atos de pecado? Se o homem não tem capacidade de escolha, será que é possível nós aceitarmos que ele é responsável pelos pecados que ele comete, se ele não tem opção, se ele não tem nenhuma possibilidade de escolher se ele quer ou não fazer aquilo, se ele não tem, até judicialmente, não é, irmãos, a gente vê que a pessoa é incapaz. Muitas pessoas cometem crime e aí elas dizem que estão mentalmente doentes e por isso elas são incapazes de responder judicialmente por aquela questão. A gente vê isso também com relação à lei da menoridade. E o menor, ele não responde por quê? Porque judicialmente ele é incapaz de responder, então ele não é responsável pelos seus atos. E é essa aqui a pergunta que está sendo feita. Se o homem não tem possibilidade de escolher, se ele não tem livre-arbítrio, ele pode realmente ser responsável por aquilo que ele faz? Se ele não pode escolher, se ele já foi destinado a fazer aquilo que ele está fazendo, então ele é responsável? Se ele não é responsável, quem é o responsável? O segundo ponto, irmãos, de divergência entre essas duas linhas doutrinárias é eleição condicional versus eleição condicional. Ou seja, o homem, ele não tem livre-arbítrio para praticar o bem. Agostinho diz o seguinte, que o livre-arbítrio está em cativeiro e não pode fazer bem algum. Está lá nas Institutas, volume 1, edição especial, página 97. A ideia aqui é mostrar que o homem não pode responder ao chamado de Deus. Então, vou repetir novamente a frase de Agostinho. O homem não tem livre-arbítrio para praticar o bem. O homem não pode responder ao chamado de Deus, então somente os predestinados serão ressuscitados e salvos, e os demais serão condenados ao inferno. Por quê? Porque o homem não tem livre-arbítrio para praticar o bem. Deus não criou todos em igual condição, mas ordenou uns para a vida eterna e os demais para a condenação eterna. Está lá nas Institutas de Agostinho, volume 3, edição especial. Lá no livro na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 4 a 7, nós temos o seguinte: como também Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da sua glória, de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. A eleição é uma questão que está na Bíblia, mas ela recebe diferentes interpretações segundo os calvinistas e os arminianos. Esse texto que eu li, ele é interpretado de uma forma pelos calvinistas e ele é interpretado de outra forma pelos arminianos.
Uma coisa também, irmãos, que eu deveria ter colocado até no início, é que um erro muito clássico nosso é pegar a Bíblia e querer que o texto bíblico se adapte à doutrina do teólogo, à teologia do teólogo. Irmãos, isso não pode acontecer. Essa é uma situação inversa àquela que deve ser. Porque aquilo em que eu acredito tem que vir da Bíblia e não querer que a Bíblia se adapte àquilo em que eu acredito. A doutrina, ela está toda aqui na Bíblia. Os teólogos, eles foram super importantes, são importantes até hoje, trazem realmente assim, a gente resume Calvino com predestinação, o que não é. Ele pregou, ele mostrou, ele escreveu a respeito de muitas outras coisas, ele é importante em muitos pontos. No entanto, ficou muito caracterizado quando fala o calvinismo prega a predestinação e não vê tudo aquilo que foi feito. Mas nós não podemos querer pegar a Bíblia e encaixar os versículos dentro dessas caixinhas, não é como se fosse um jogo de encaixe ou um quebra-cabeça, não dá certo. Para o arminianismo, Deus elegeu para a salvação aqueles que ele sabia que aceitariam a salvação. Sendo assim, trata-se de uma eleição condicionada à ação do homem, que somente precisa ter fé para ser salvo. Já na doutrina calvinista, Deus escolhe entre os pecadores aqueles a quem ele quer regenerar e salvar, para que a glória dele seja manifestada. Dessa forma, a eleição não está condicionada à vontade do homem, mas à vontade de Deus. Aqui eu não posso nem dar muito, eu vou dar as informações sim, não é? Porque aqui dentro da ideia de Armínio, quando ele diz que o homem, não é, a eleição do homem para a salvação está condicionada à ação do homem que somente precisa ter fé para ser salvo. Então, algumas pessoas criticam o arminianismo nesse ponto, porque aí eles dizem que então a salvação não dependeria só de Jesus Cristo. Sim, a salvação depende totalmente de Jesus Cristo, do sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Mas eu preciso, ele me dá, ele diz, eis que eu estou à porta, não é? Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entro. Existe a opção, é dada a escolha, não é? Desde lá do Velho Testamento, a gente vai ver lá Josué, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses que serviram vossos pais, antes do rio Eufrates, ou a Deus, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quer dizer, então já existia ali uma possibilidade de escolha. Moisés, em Deuteronômio, ele vai falar, diante de ti estão colocados a vida e a morte. Escolham. Ou seja, então é dada ao homem a opção dele escolher, dele aceitar ou não o sacrifício, como nós vimos durante toda a história do povo de Israel. Em alguns momentos aceitavam, alguns aceitaram, outros não aceitaram. E já os calvinistas, eles estão aqui defendendo, não é, que Deus ele elege alguns para que ele possa salvar. Dentro do arminianismo se defende que essa eleição ela é baseada na presciência de Deus. Porque não tem como os arminianos dizerem que a Bíblia não fala de eleição, porque está lá, né? Que ele elegeu, que ele predestinou. Então, como é que eles poderiam defender a livre escolha do homem com base nisso? Com base na presciência. Deus, ele elegeu aqueles que seriam salvos. Por quê? Porque para Deus não existe o tempo na mesma linha que nós. Deus está vendo todas as coisas ao mesmo tempo. Para Deus, um dia é como 1000 anos é como um dia. E Deus tem, na sua onisciência, ele sabe tudo aquilo que vai acontecer. Então, ele já sabe aqueles que serão salvos? Sim, ele já sabe aqueles que serão salvos. E seria isso que estaria se referindo à eleição.
E os calvinistas acreditam que não, que Deus realmente elegeu alguns para a salvação e elegeu outros para a perdição. E aí esse texto que nós lemos hoje, ele embasa muito a teoria a teoria dos calvinistas, porque aqui vai dizer, pode alguém dizer para Deus, não é justo? Alguém pode dizer para Deus, não é justo que essa pessoa não seja salvo e que essa pessoa seja salva? Alguém pode o vaso, não é? Dizer para o oleiro, não me faça assim, faça de outra forma? E eles usam o outro versículo também que diz que Deus fez alguns vasos para a honra e outros vasos para a desonra. Outro ponto, terceiro ponto de diferença entre as duas doutrinas, das duas linhas teológicas, está na expiação limitada versus expiação ilimitada. O termo expiação está relacionado à redenção que Cristo proporcionou na cruz. Para os arminianos, a expiação foi ilimitada, ou seja, serviu para salvar a todos. Toda a humanidade foi salva na cruz pelo sacrifício de Cristo, desde que o homem aceite aquele sacrifício. Já os calvinistas não, ele acha que o sacrifício foi para aquelas pessoas que Deus separou. O pensamento dos arminianos implica que aqueles que não aceitaram a Cristo tornaram a morte dele um fracasso, já que não serviu para a salvação dos que não a desejavam. Se o homem decidir que ele não quer aceitar a Cristo como seu Salvador, então o sacrifício de Cristo foi em vão. Isaías 53, versículo 11 diz que ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Sendo assim, o sacrifício de Jesus não seria desperdiçado. Em vez disso, seria totalmente satisfatório. Segundo o calvinismo, trata-se de uma expiação limitada ou definida, voltada para as pessoas que Deus já havia elegido segundo a sua própria vontade. Dessa forma, sua morte teve total sucesso ao resgatar muitos da condenação. O outro ponto, o quarto ponto de divergência entre as duas doutrinas está entre as duas teologias, duas linhas de pensamentos teológicos, está entre graça resistível versus irresistível. É a graça de Deus, é o chamado de Deus, ele pode ser resistido ou ele é irresistível? Se Deus chama alguém, pode alguém se negar a atender o chamado de Deus? Onde estaria a onipotência de Deus, o poderio de Deus, se ele chama alguém e essa pessoa se rejeita, não é? Essa pessoa se nega a aceitá-lo. Efésios 2:8 afirma, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Sendo assim, a salvação pela graça é uma doutrina bíblica. No entanto, será que o homem pode recusar a graça de Deus em sua vida? Calvinismo e arminianismo também divergem nesse ponto. Para arminianos, o ser humano pode resistir à ação do Espírito Santo em sua vida. Ou seja, escolher. Aqui entra diretamente o livre-arbítrio. Por que os arminianos acreditam que se possa, o homem possa, de fato, rejeitar a ação do Espírito Santo? Porque ele tem livre escolha. Escolher não ser atraído por ela para a salvação em Cristo. Sendo assim, para ser salvo, o primeiro homem precisa escolher ir em direção a Deus e depois aceitá-lo. Entretanto, se o homem é caído em pecado, depravação total defendida pelos calvinistas, como ele pode ir voluntariamente em direção a Deus? Se o homem morreu em seus delitos e pecados, ele foi destituído, separado da glória de Deus.
Então, como que ele pode, por vontade própria, ir em direção a Deus se ele é um ser caído? Para os calvinistas, primeiro Deus age nos eleitos, mudando sua orientação pecaminosa. Apenas assim o homem consegue ter fé e ser atraído de forma irresistível pela graça de Deus. A outra diferença, irmãos, é queda da graça versus graça preservadora. Ou seja, se o homem pode perder ou não, uma vez salvo, para sempre salvo, ou nós podemos perder a salvação. Outro dos pontos em que calvinismo e arminianismo têm visões diferentes é em relação à possibilidade da perda da salvação. Para o arminianismo, um homem pode deixar de ser salvo caso peque e não se arrependa e não persista nas boas obras. Já o calvinismo entende que, já que todo o processo de salvação é uma ação divina, uma pessoa não pode fazer nada para ser salva ou deixar de ser salva. A doutrina usa o termo perseverança dos santos, que mostra que aqueles a quem Deus escolheu vão perseverar na obra que Deus mesmo começou. Eles não estão isentos de pecar, mas vão se arrepender pelo amor que têm em Cristo. Como você viu, o calvinismo e o arminianismo são doutrinas cristãs. Entretanto, elas discordam nesses 5 pontos. Para que nós possamos escolher uma linha de pensamento, irmãos, a primeira coisa que precisa ficar clara é que precisamos ler a Bíblia. Você não pode esperar que alguém venha e dê tudo para você mastigado. Você precisa ler a Bíblia e pedir a Deus a orientação e a direção. Se nós formos usar versículos soltos da Bíblia, nós conseguimos entender diversos pontos aqui e defender a doutrina calvinista e a doutrina arminiana. Um dos pontos que precisamos ver e que eu bato sempre aqui nos nossos estudos é que precisamos entender o texto dentro do contexto. Se você pega um versículo solto para defender uma ou outra das doutrinas, você se perde. Então é preciso ler todo o texto para entender o contexto em que aquele versículo ali foi escrito. E não simplesmente pegar o versículo e basear toda uma doutrina com base naquele versículo. Esse é um dos pontos, assim, muito importante. Então, irmãos, olha só, um bom texto que serve para explicar esse uso de um versículo fora do contexto para explicar uma doutrina ou uma teologia está registrado no Evangelho de João, capítulo 12, versículos 39 e 40, que diz o seguinte: Jesus asseverou de alguns: por esta razão eles não podiam crer, porque, como disse Isaías no outro lugar, cegou os seus olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. João 12, versículos 39 e 40. Esse texto, para entendermos esse texto, a primeira coisa que é necessário, porque parece que esse texto poderia muito bem ser usado pelos calvinistas, porque aqui nos parece o quê? Que foi cegado os olhos, endureceu-lhes o coração, ou seja, só vai enxergar, o coração só vai estar amortecido para receber a palavra aqueles escolhidos, os outros não. E aí poderia ser usado ele como um texto para a defesa do calvinismo. Mas olha o contexto em que o texto foi escrito. A resposta está no contexto. A fé era obviamente responsabilidade deles, visto que Deus o havia considerado responsáveis por não crerem. Deus os considerou responsáveis por eles não crerem. Somente 2 versículos antes, nós vamos ler o seguinte: mas depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, não creram nele.
E inclusive aqui está falando da ressurreição de Lázaro. Lembra todo aquele ponto ali do autor do Evangelho se deter dizendo que Lázaro já estava há 4 dias morto? Havia uma coisa lá dentro de Israel, uma crença de que ninguém ressuscitava depois de 4 dias se não fosse o Messias a estar fazendo aquela ressurreição. E Lázaro ressuscitou depois de 4 dias, por isso Jesus espera. E aqui o texto está, logo 2 versículos acima, nos mostra que eles haviam visto esses e tantos outros milagres. Tanto é, irmãos, que quando João Batista fala assim, seria esse realmente aquele que eu deveria de anteceder, o que Jesus fala? Vá lá e diga para João Batista que os cegos estão vendo, que os mudos estão falando, ou seja, os sinais. O que Jesus fala? Parece que Jesus respondeu assim, né? Vai lá e diz para ele que eu estou fazendo e acontecendo. Não, Jesus está dizendo, vá lá e diga para ele os sinais daquilo que estão acontecendo, que ele veja naquilo que eu estou realizando, os sinais de que de fato eu sou o Filho de Deus. E o povo de Israel não creu. E é isso que está aqui, ó. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, eles não creram nele. Por isso Jesus coloca sobre o ombro deles, sobre eles, a responsabilidade deles não estarem crendo nele como Messias. Jesus estava falando a judeus de coração endurecido, que haviam visto milagres indiscutíveis, inclusive a ressurreição de Lázaro, e que haviam sido muitas vezes chamados a crer antes desse episódio, o que revela que eles eram capazes de crer. A própria incredulidade foi a própria incredulidade teimosa que lhes trouxe a cegueira. Jesus já havia dito, eu lhes disse que muitos morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou de fato, morrerão em seus pecados. Assim foi uma cegueira escolhida que poderia ser evitada. Então, esse não é um texto para os irmãos entenderem a questão que eu estava falando, que quando estudamos a Bíblia precisamos ver todo o contexto e não pegar um texto aleatório e firmar uma doutrina nesse texto. Com relação ao livre-arbítrio, irmãos, eu gostaria de fazer o comentário que o poder de livre escolha é parte da humanidade criada à imagem de Deus. Deus criou o homem com cérebro, de forma que o homem ele pode fazer escolhas, e assim foi desde o Jardim do Éden. Muitas pessoas falam assim, mas se Deus sabia que Adão e Eva iam pecar, por que colocou a árvore lá? Porque o homem tinha livre escolha, e Deus deixou o homem com livre escolha. Foi a árvore, irmãos, mas podia ter sido ali qualquer coisa, porque a questão estava na desobediência e na escolha do homem de desobedecer a Deus. Eles receberam a ordem, Adão e Eva, de multiplicar a espécie. O que prova que o homem, irmãos, ele é livre, não é? Ele tem livre escolha. Primeiro que ele recebeu a ordem de multiplicar a espécie, ele recebeu a ordem de não comer o fruto proibido. Essas são 2 responsabilidades que implicam correspondência, né, capacidade de corresponder. O fato é que eles deveriam obedecer esses mandamentos, implica que eles poderiam obedecer ou não aquilo que Deus estava mandando. Quando o texto vai falar assim, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. A condenação de Deus que veio sobre eles torna evidente que eles eram livres. Deus perguntou, você comeu do fruto da árvore que eu lhe proibia comer? Que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. As referências do Novo Testamento ao ato de Adão tornam claro que ele fez uma escolha livre, pelo qual se tornou responsável. Romanos 5 chama essa escolha de pecado, transgressão, desobediência. O mesmo ato é referido em 1 Timóteo capítulo 2 como transgressão. Todas essas descrições implicam que o ato de Adão foi moralmente livre e culpável.
E o livre-arbítrio após a queda? Mesmo após Adão ter pecado e se tornado espiritualmente morto, não é como podemos ver lá em Gênesis 2, versículo 17, e Efésios 2, capítulo 1, e pecador por natureza, ele não era depravado completamente a ponto de não poder ouvir a voz de Deus. Observe que o homem peca, e se ele tivesse sido totalmente depravado a ponto de não poder ouvir a voz de Deus, que voz é essa que ele ouve no jardim? O Senhor, ele passeia pelo jardim, o Senhor pergunta ao homem, o homem ouve a voz de Deus, o homem responde a Deus. Porque o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim, fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Ou seja, ele tinha pleno conhecimento do que ele estava fazendo ainda, e ele ainda tinha a opção de escolher, ele escolheu se esconder. A imagem de Deus em Adão, ela foi manchada pela queda, mas ela não foi apagada. Ela foi desfigurada, mas ela não foi destruída. Em outras palavras, a imagem de Deus, que inclui o livre-arbítrio, ainda está nos seres humanos após a queda. Então, irmãos, está aí. Eu não sei se eu consegui responder alguma dúvida ou se eu criei mais dúvida, mas se eu criei mais dúvida, o intuito é esse, porque aí volte lá nas aulas, né, de Romanos desde o início e continue assistindo, não perca a aula da semana que vem. E o intuito é esse, que nós realmente levantemos as questões e nós façamos indagações com base naquilo que estão nos apresentando, irmãos, e não simplesmente aceitem, não é aquilo, eu sou arminiano, eu sou calvinista, e você não sabe nem o que é que Armínio defendia e o que Calvino defendia. E como um bom batista que somos, é óbvio que a gente não está nem com um nem com o outro, muito pelo contrário. Não é? A gente tem algumas posições que são realmente defendidas pelos arminianos e algumas posições que são defendidas por Calvino. Como batista, nós acreditamos na salvação, que o homem não perde a salvação. Um dos pontos defendidos por Calvino, mas nós acreditamos que temos livre escolha, que é dada ao homem a oportunidade, que a graça é irresistível. Então, são pontos defendidos por Armínio, mas não podemos, como bom batista, dizer que seguimos essa ou aquela doutrina, esse ou aquele teólogo, porque, como eu disse logo no início da aula, nossa denominação não está baseada em pensamentos teológicos, mas sim naquilo que podemos entender e extrair da Bíblia. Que o Senhor possa estar nos abençoando cada dia mais, nos dando pleno entendimento da sua palavra. Esse é o desejo do meu coração. Amém.